além deles não fazerem nada, estarem envolvidos em golpes de delinquência, psicossomatia descabida, né? Tesão de loucura, de cinematografia de loucura, de arte, de alternativismo, de sair dele, experimentar o corpo do outro, viver personagens, não ser de ninguém, tempo para caricaturar comédia, você tem que ter trânsito e muita coisa na língua. E para dissimular, tá pronto para exercer papéis multicaricaturados, né? Como são ambiciosos. O que é um trabalho direto em funções de base, de arrasto, de construção ou de, né, arcabouçamento genético, que harmonizam-se questões que são falas, estão entre vestir, maquiar, né, fuder, mostrar que sabem bem fuder, festas culturais, muita coisa. Alguém tem que arcabouçar. É um monte de empregado de lacaio para dizer como as coisas são observadas e bem degustadas. Que momento, a tragédia. A comédia da tragédia, a tragédia da comédia, que tudo vende muito bem. E vira, né? Ficam-se a sensoriar artes indiretas, porque naquele tempo da ditadura, porque naquele tempo do escravismo do preto, porque naquele tempo do nazismo, porque naquele tempo da Guerra Fria, no tempo da Guerra Quente, no que blá, 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 blá. Aí quer dizer, em que momento, inclusive, né? Aí vira uma festa para quem bota o pé no poder, ou a quem aceita conveniente dizer que o poder é sempre um circo, importante você nunca tirar o pé das grandes indústrias específicas, o que tem tudo dentro delas, o que quem acata e consegue desdobrar, dizer que independe de governo para ter empregados que se pudesse, mas faria, em que momento você exerce potência só para atividade física, veio de atividade física para exercer domínio, de fazê-los trabalhar para render ao bolso de algum, que vira captação do bolso de algum, entre poder, entre grandes casas, entre exibições ao social e não necessariamente o que escondem como praticam, as quatro paredes, a organização das quatro paredes que se faça numa única casa, esse que tenha várias casas, ou um departamento de várias casas, porque trabalho tem que ter função repetitiva, ou seriado, ainda que tem que ser especificidade, aparentemente você não está tocando uma punheta, ainda que eles estejam dando a bunda, dando um cu, e dizer que quem compra e quem vende porque está destituído do outro, ou quer de graça, quer como uma função de comércio, quer como uma função de prática tal, o que é? Tá ali genializando, desgenializando, demoniando, qualquer merda que a quem atribuir domínio empoderado de uma relação mínima de uma casa, ainda que você só mande, o aparente só viva para você. Os outros 10 dias tem que estar se lavando, comendo, obedecendo. Quem obedece a troco de quê? Qual acumulativismo e não tem nada a perder? Sobre os desmanches a quem apontar, né, macroatômico, subatômico e jossas questões. O que fica a critério de politização que virou moeda? Qualquer um pode exercer essa função, mas sabe que fica na mão de quem está em grandes indústrias e não necessariamente fica na mão. Não só a bomba, pior, do sucateado, a quem ação de graça e não ação de graça, já que estimulam, perpetuam todos eles. Entra umzinho variado, não vai adotar o outro facilmente, ou se adotar, já a quem decifra o relacionamento, jogar o outro e comer e descomer e proliferar, cada um entra e bota mais 3. A igreja mandou perpetuar, já era essa moda, ou já era isso aquilo que virou desembarrigar o populoso do laico, ou do colocado entre cientificiza-se não necessariamente. Eu dizia que, ó, independente de religiões, tem isso em larga e restrita atividade física, não necessariamente. O que sobra tempo de virar jogo, que sobrou musculação e entra a musculação do jogo, esse também é praticante disso. Engraçado, você tem que estar atento na multidisciplinaridade do que é que vem fazer. Se esse praticasse só isso, mas pratica só isso e entre casa, rua, trabalho, corpo ativo, não ativo, blá blá blá. Aí tem também entre alturas, profundidades, lateralidade, e engraçado que ganham tempo para, né, terem várias atividades e busca o quê? O ir e voltar da musculação em grandes cargas, num datado momento, atividades lúdicas que ainda que ganham volume ou não necessariamente, a quem justifica a regra fora do corpo, dentro do corpo, olhado pelas proporções e não necessariamente hipertrofia os pedaços. Não necessariamente ganhar, justificar aptidão física, anticatabolismo, né?
malhar a parte que ficou pior, malhar a que não ficou pior, fingir padrão, o que é o custo de tudo isso e quando hipertrofia, a quem atribuir? Força pura, volume de força pura, volume de massa, volume de definição. Aí você se depara com situações causa e efeito, de abstratualidade descabida, nem enxergada, materialidade corrente absurda e a quem controle e quando enxergada. Engraçado, entre o leigo ou não leigo, o descabido de fora e o achado muito inteligente, e a guerra dos muito inteligentes que querem a quem? Fascismo ou antifascismo? Que não seja o nazismo desse. A quem comunismo estratificado, que etiquetado de uma coisa para poder entender um ramo que se faça praxeologicamente dominado, que independe de a quem apontar, o que é a capitalização e a não capitalização. Né? Aí sobra apontar e desapontar, vender a força de trabalho. Vender a força de trabalho é etiquetar que o cu daquele que não tem ou que o cu dele está muito bom, isso é um trabalho pessoal. Ah, mas tudo é pessoal. Então o que é racionalidade científica, impessoalidade? E duráveis e não duráveis, pela lógica você tem que ou estar vestido assim assado, não ser parasitológico, aonde começa a doença, aonde termina a doença, aonde você nem vira as costas, quem controla tudo isso. E dizer que aí, paradoxo da educação, quando está desacademizados, as incongruências totais, que ganharam como direito de qualquer um força armada, médicos, bota os médicos no poder, bota nenhum, bota um popular, bota um específico que já tem o comércio dele, através do comércio dele mudou tudo, continua sendo, que não vai roubar porque tem um comércio grande. Oh, ainda brinca um pouco de monoteísmo aos pedaços e nem necessariamente, ou poligamia que não é politeísmo, ou assim se faz, para justificar o que é senso crítico, sentido permitido. Sentido que, tadinho, se ele não tiver o estímulo da oferta e da procura, eles vão voltar estimulados a trabalhar. É melhor ficar em casa. Não vai render, vai tudo parar, vai virar um marasmo, vai sobrar justificar a droga, a aliciação, a prostituição, porque eles vão procurar, eles vão levar para o corpo a probabilidade, eles não estão vendo probabilidade nas partículas homogêneas, heterogêneas, que nem o dia fechou, que estão em tudo, tadinho, coitadinho deles, violentados, alguém tem que proteger e trabalhar para todos eles, começa tendo que fechar a perna. E por que eles abriram? Que momento a oratória de cada dia, o sermão, a Eucaristia, eles querem o arrebatamento em algum momento que seja o meu Eucaristia lúdica ou suspensa, a quem justifique Apocalipse de foda junta, caos, a quem justifique a Eucaristia que não é o sangue, é pelo sangue, que momento você ocuda a sua casa, o descuda a sua casa e cada vez vai se tornando mais profundo, e quanto mais profundo, mais raso. Ninguém é de ninguém, ela entrou pelo cu, sai pela boca, é exógeno, né? E já morreu em totalidade, cadê o santo, cadê o antissanto? Tem que ser santo por quê? Ou tem que ser isolado por quê? Não é demônio por quê? Como isso caracteriza? Transferência, dizer que naquela casa de fato não coube, o que ficou naquela casa. Um santo, mas filhos de normais. Aí, que hora o leite derramado? Nossa, se tivesse prestado atenção, se tivesse ouvido. Porque quando a transfer disso o homem lá, eu tô me fudendo. Ou colocando, eu tô em direito, mais um, numa herança, num pedacinho ali em Piúma. Mas para resolver botar a mão no que é meu, no cartório de Piúma, você morre, mas você não coloca a mão no que é seu, de tanta burocracia. A quem justifica entrar forado e nem aforar, pessoa física, pessoa jurídica, e o pedacinho do que nós temos entre trânsito de oficinas, de pecinhas, nem pecinhas, a coisa da rua, quem tinha a caixinha do quintal, a caixinha do concertinho, da eletricidade, você faz um terrinho ali, todo mundo teria o direito para a coisa andar, o Estado não consegue fechar. Cava um buraco que a água sobe, fio o dedo no rabo que a energia, a luz acontece, que a Alice dá a luz, que ainda acha outras coisas, faz o custo-benefício, que é tadinha lá, tão complexo, trabalha o tempo todo, tem que justificar que destituiu o direito de trabalho, e esse ainda foi arrastado para tal lugar, na promessa de que não voltou porque e outros não fazem, como é que é a prática deles? Quando proliferam a conveniência, e nem proliferam e tem práticas tenebrosas, né? A quem justificar?
estupradores e homossexuais e fingimento heterossexual que não fecham a folha aterrissada. Entre agropecuarismo comum, que momento, né? Grandes indústrias e o fracasso das indústrias e os que tornam coisificadores tais entre domínio e que jogam na cara do outro lá, ó. De que adianta o seu título? E o que são as habilidades? Atraem habilidades. O rabo tá cheio de doce, mas não é o salgado. Se for salgado, cabe. Ele força tudo isso, mas se ele sabe que não é no trabalho, lá ele consegue sair do trabalho, nem dormir. Mas são atividades lúdicas, tem um prazer diferente, não precisa pensar, mas há o gasto calórico e a imposição a quem estupra ou gostar de sexo variado, descabido, e dizer que não pode carga no infantil e que ele não responde a ser estuprador e estuprado. Coitadinho, ele é pequenininho. Quem é o pequenininho? O grandão e o grandão pequenininho. Faça cidade cronológica qual ateu, metabólica qual humanizado, biológica. Ah, o biológico, o golpista não era para ser igreja, não foi igreja. Materialismo de que abstratualidade de que materialismo, que matéria já ganhou um mérito, que qualquer coisa vai dar materialismo. E o que vira é direito de intelectualidade, né? A quem justificar a igreja e não a igreja, o que virou ciência, religião, governo e não governo, porque o que bota a mão no derivado ou no pacotão grande, ele pode fazer muitas obras e enfiar tudo no bolso, ou tá passeando entre coisificações de nem estar entre direitos, deveres, habilidades e minuciosas. Quais são as práticas compensatórias que se tornam esfrega tanto em dois, não esfrega? Lúdico, fingido inocente, o que é política de resultado? E a musculação, e eles serem sustentados em tudo isso, e a quem atribua a musculação ganhou méritos pra caralho. E não é tudo e não é nada, e quem justifica os mexês totais. E aquele tempo não era tanto assim. E ele já estuprava mesmo assim, eu ganhava terreno fértil, porque ali dentro, sabe o que você pode fazer? Comunismo e capitalismo sem problema. Nossa, e qualquer religião. Você não precisa brigar com ninguém e ter toda religião ou não ter religião nenhuma. Olha como todo mundo malha, olha lá, ó. Escolhe o que fazer, né? Cria uma frequência total, não tem esse negócio de horário, anti-horário, compasso, ou até tem, mas olha lá, todo mundo pode fazer, pode se ajudar, é um acionismo. O que é o autônomo ali? O que é o empregado e o patrão? A questão está quando o que é direito de regionalização entre instituições, pessoas e instituições que tenham que se condensar ou deixar de existir em alguns lugares, que se tornam imperativos que não podem deixar de ser quando eles entram escassos em relações internacionais como multinacionais, né? E quando ainda a tragédia das atividades físicas, quando você precisa falar, essa porra aqui já foi falada, isso aqui é colocado para fingir currículo, e quem sai no lucro de sair como fodão nem necessariamente a tomar a culpa perante a prática, quando práticas aos pedaços aleatórios, optativas, nem sempre tem a do outro. Muito comércio funcionando isso aqui, mas eles querem que bota o que não sabe como o que sabe. Ele já tá fudendo bem antes de não saber uma oratória tal, ele não estupra, não mata, não sei o que, e ainda terem domínios de carga. Dizer que em algum momento a capacidade é intelectual, é uma cultura que não deve ser para vender nem para comprar, é quem justifique. Porque num dado momento, ó, tem que enxugar, isso aqui é preciso comer, ter escola de algum momento, em algum momento, a gíria, o analfabeto, isso aquilo, cadê o pai e a mãe dele para cuidar? Não precisa ter escola nenhuma. Ou já demonstrou que o que é escola? Entre crença e não crença. A conveniência, caso assim, se eles não forem assim, eles não vão ganhar méritos de trabalho, porque eles não vão comer de graça, não sabem comer de graça. Quem operaciona o direito deles nem precisarem de ter política eleitoreira, e em que momento bate a folha de uma roleta de regionalidade, que momento eles se alargam, se afunilam para justificar censo de exatos nascidos, como se tornaram assimétricos, entrou um ET novo, não entrou, quantos foram abortados, o que virou nova doença perniciosa, até onde isso deformou pessoas para dizer ou entrarem à conveniência de que não precisam votar ou não foram aceitos votando, não são interpretados inteligentes novos e nem delinquentes velhos.
Então, questões tais quando em prática de governo e de desgovernistas, de qual governista, quer dizer que em algum momento muito foda ele tem que estar em campo abstratual, quem justifique campo intelectual, e isso em atividade esporrou esse fez a multidisciplinaridade, dá uma sacudição lá que dá aquela relaxada, dá um arbítrio, senão todo mundo come todo mundo, ou não necessariamente, vai dar doentes, precisa de campos largos, já era problema de campos largos, a quem justifique. Em câmeras, dão câmeras, tocando, capinando, dizer que são funções comuns e virou entre práticas de atividades. Quadras, grandes situações, o que são os palhaços das quadras, os palhaços da igreja, ou qualquer campo vazio, casa sem terra, terra sem casa, é o que acontece, babá, né? Trabalhos institucionais, quando algum momento virou para, né? Farmácia, supermercado, padarias, que não são supermercados, supermercados que não são padarias, farmácias que não são lojas de conveniência, que é o limite da droga, da não droga, da energética total, com um posto tem que ser ali. Um posto é uma condição de abastecimento. De onde vem o posto? Ele é o ativista do Água Fogo TRA, ou tal, o dono disso e aquilo. Mas temos conveniência. O que são paradas e conveniências? A quem atribuir bares. Olha lá a bebida, olha lá o cigarro, olha lá não sei o quê. O que em algum momento, com as coisas são permitidas ou são de fato colocadas e estratificadas entre direitos de habitação, obrerificadores, agentes comunicativos, meios de água, fogo, TRA, de produção de sustentabilidade, pacote, né? O kit do pobrinho, o que é estimular e acontecer, ser vocacionalizado, singularizado, genializado, degenializado. Aí esconde seu currículo, senão você não vai ser contratado, não vai entrar lá. Finge de burro, ou desclassifica a sua racialidade, ou a racialidade é tão alta que quem vai desclassificar? Se você não fingir de burro, você não consegue, converter os inocentes, levar a palavra do Senhor, caso eles aceitem Jesus, de Maria, de todos, ante todos, trindade, do pretinho, blá, 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 blá. E o joguete, de que também não é mais um pouquinho que histórico, ato histórico sem fato histórico. O Inter do blá, 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 blá. Quando tem algum movimento, filha da puta, você aceitou trabalhar aqui? Qual lugar que você trabalha? Como recortar dessa merda? Qual era a instrumentalidade de antes e depois? Você entrou solteiro, você saiu casado? Aqui dentro, fora? O que delimita atividades largas e restritas, independente de alturas, profundidades e lateralidades? Aonde atende a alturas, profundidades, lateralidades sem trabalho? Conectado ao trabalho? Desconectado ao trabalho? E não precisa disso, eu já tinha isso, tinha o trabalho dele, tinha isso, como prática de esporte. Não temos faculdade de esporte, não temos nada. De luta, já quem traduza toda a desgraça. Para quando a coisa virar isotônico, isso aqui está em todos os lugares. De nada tudo. Vácuo não, vácuo precisa de um cu aberto ou um cu fechado, um pacote corpo, né? Percebeu que esse não sobreviveu, que abre um padrão para o ET entrar, e quando é que saiu, quando que foi aceito, o intraterrestre se estendeu, e deformidades tais do mais, é tão alto, mas é normal o peru dele, mas assim, pequenininho, ó, atravessa no cu, entrou, atravessa na boca, mas não vê problema algum. Casou aquele 50 metros com o anã, que já é mais velha que ele, ainda lá carrega no colo, mas olha como é que eles trouxeram, que coisa mais linda. Mostra pra criancinha do lado, mostra, né, olha que coisa bonitinha, vocês podem, por que eu também não vou poder? Como nós vamos fazer a política de inclusão? Tadinho, ele é delinquente, mas ele é forte e gostoso. Mas vão ser preconceituosos. Quem vai cuidar? Vai ter essa brincadeira. Entre toda a porcosidade e a lavagem de dinheiro e a aliciação total, ética nenhuma, direitos e deveres, que virou categoria larga e restrita sobre referencialidade, inclusive sobre direito de cachar, paradigma e paradoxo de Vaticano independente, máfia, Vaticano ou qualquer lugar, que ganharam direitos quando bem matar papas e nem matar papas, demônios. Se a demônio não era papa, nem era nem Deus nem santo, quanto mais isso aqui, é aonde isso? Entre sepulcro, santo sepulcro, festa de Jesus a Maria, ou de nem Deus e porque sobrar Jesus a quem entendeu, e desconsiderar o quando foram homens e mulheres táticos, e que entre tribais e desgraçados totais, fingirem monoteístas ou nem monoteístas, que a coisa anda politicamente ou tem que andar,
o cu total fode. A heterotrofização aí não tem nada a ver com isso, aí é um estado laico da terra, além da criação, que se seja etiquetado assim, sabe? E a quem justifique, esse vai comer, a gente vai transitar igual, mas eles não têm competência ateísta, ele não tem competência religiosa, ele vai cagar grosso diferente. Aonde quem vai limpar a merda radiativa, mais mortífera, menos mortífera, aeróbia, resolveu. Mas para aeróbio, prioritariamente, se acata a incorrupção, o que virou intervenção cirúrgica? Violabilidade, não violabilidade, de cabaço, de não cabaço, de cuidados, melhor ser empacotado. Então se vira ateu, mas pela dor ele se vendeu. Já que o corpo não podia, eu tinha que entender o milagre e tal. Já começa por isso. Quem é que maneja? E joga nas costas daquele. Protocolaridade, atividade física, o que é uma mensuração que não tem protocolo, viraram grandes? Tem direito a tudo, não tem. Então sempre, primeiro eles entram. Depois eles mostram o limite da construção, é que não tinha. Não era tudo, não era nada, se nem esse fez. Mas você até é religioso. Não, porque das duas, uma. Depois vem esse negócio de questão de política. Quem justifica, abriu e fechou as pernas e deixou entrar porque tinha tanto que nem controlava. Ali o erro era daquele. E tantos com terra e como controlam. Independente do entendimento, independente de entrada e saída em casas, em grandes potências, em terra santa. Em descabimento que pela lógica de alguns serem muito pobres, ou muito fodidos ou fingidos humildes, não estariam ao terror de tamanho desmanche e de bombas e de destruição que isso implica, como eles são nos buracos. E que de fato eles estão destruindo a criação em situações complexas e que se tornam absurdamente parasitárias, pandemizadoras, tudo sujo, tudo cagado, multi-estupradores. Não dá para aceitá-los em alguns lugares. E como eles são internamente aceitos atualmente, aonde fecham o pacote e morrem por ali, porque eles têm já infinitivos de dinheiro e alguns que não tem para onde mais deixar que trabalhem. E continuam ativos e fingindo que são paternalistas, mas com piso, que aí fica muito fácil. A imagem expõe, bota ele lá, tadinha, olha lá, que ela lá tá fora da... Ela já não ganhou pouco, pelado, gostosa, fudendo com um monte de homem, agora inventou isso aqui, ó. Olha, tadinha, como ela é inocente. Até porque o marido dela, o ex-marido, tá dando a bunda, não sei aonde, ela tá lá falando que fizeram montagem. Ela tá precisando de aparecer. Qual o problema? Tá na novela, a montagem é feita o tempo todo, dá uma bunda de qualquer forma, tá beijando mulher naquele seriado, tava lá ó, esfregando, trepando, como isso não importa. Aí tá no joguete de que achou uma foto e situações reais. Se você não gosta da pessoa, não considera a pessoa tá fudendo com ela assim assado, ainda que ela esteja totalmente exposta naquele momento, naquela posição, ou que foi mandado, ou que permitiu, você não tem o direito. Até porque a liberdade foi colocada, ela já domina o direito, já estava em trânsito, tudo já está em trânsito. O que é visto em quatro paredes, a olho nu e entre lentes, e quando a coisa justifica? Entre internet, que a quem não tem nada a perder, até que prova o contrário, são cúmplices das quecas totais, das redes de prostituições totais. Tadinho, vamos ajudar, vamos criar um sistema para tirar um demôniozinho, finge que o coitadinho... Tadinho é um santinho, finge que ele não estava enganando, vamos ajudar, olha a dificuldade da tradução, um obreirozinho, um pobrezinho, nossa, lá na região dele, olha como o povo gostava, não é possível que foi isso, não foi diagnosticado nada. Essa lei vale para mulher, se 4 estuprar juntos, 5 já tá mais que 7, passou da hora de estuprar mais, nem sair dentro. E as mulheres, e a mercadoria, por que elas estão tão ricas? De onde vem essa liberdade sexual toda? Ah, eles usam isso aqui para pedir socorro. Essa desenvoltura de dança, de sexo, com véu, sem o véu, isso aqui é pedido de socorro? Aí sobra você dizer, né? Serpentear a liberdade, justificar de fato que é um pedido de socorro, entre liberdade ou espacialidade, que não é colocado nem como religião, nem governo. Como que transitou com a suástica? Paradoxo dos que precisam de arma
para muito roubar e não fizeram suástica, não fizeram anti-homossexualidade, não fizeram patriotismo dentro de igrejas específicas e nem colocadas à luz de sepulcro, de Vaticano, de tribos, não são estudiosos, não são nada, não avaliam cumulativismos, nem para serem desambiguados e enxugados, aí fica conveniente queimar arquivo e pagar de santo. E quando as armas, né? Tudo é instrumentalidade, mas quando as armas e roubar é de lei, aí cutuca aquele, cutuca aquele, cutuca aquele, cutuca qualquer. Então você foi, seu viado. Aí alguns, e tem a teoria de que alguém está sempre numa revolução global, tem que colocar os alienados, mas deixa que vai ficando no bolso daquele. Ou vai levando para isso, mas ele está sempre junto, está todo mundo comendo, mas em algum momento não vai mexer aqui, não vai mexer nas quatro paredes. Eles se encontram, ó, o jogo tá bom, nós somos amigos, mas nós não somos. Mas nós vamos estar dentro, eu preciso do avião mais caro, o outro precisa de um cu de uma puta mais nova. O outro, e aqui clichê serem casados, uma novinha, qual que é a novinha aqui, que é o velhinho rico que não tá chupando a buceta do outro e não tá atrás do novinho também, porque a folha não bate, as ambições corporais e as coisas totais não batem, né? O que virou eu poder dizer por que eu estive em vários relacionamentos e o custo-benefício de estar um velho, de estar um novo, de estar um rico. Eu posso ser incongruente de sobra, que eu cansei já de acertar, tô afim de errar com a galera, né? Então o que temos questões quando a fingir ou justificar exato, vocês não estavam sabendo, né? Essa exata aqui não fechou só porque ali, aquele lá dentro da igreja, nesse dia não levou para votar, não é possível, depois de 4 anos, ou brotou o nenenzinho, aquele nenenzinho tem nesses 4 anos, olha lá, aborto, estava molestando, estava enclausurado com 4 anos, que é quando é exato tem que fechar. Por que não fechou esse aqui? Faltou por causa de que ele não existe mais? Ele morreu? O que fizeram em natalidade e mortalidade? Já seria uma tragicidade ou um estímulo à inteligência ou às relações de trabalho, que se alarmam regras, e quem são pessoas, ou chegar em casa, mal um trepar no igual do outro, um papai e uma mamãe, e ver mosaicos coloridos. Um dia começa de trás para frente, começa de trás, da frente para trás, tem que, né, burocratizar trabalho para o humano, né? Voltar a ser elementar, voltar a ser uniforme, entender pelado, ou entender, né, tem que caricaturar o trabalho para ver se consegue empeladar ou bem vestir, uniformizar o humano. Em algum momento você caricatura, porque o trabalho não está pouco, a competência das propriedades não está pouco, virou, né, um marasmo. Vamos fazer uma festa porque está tudo calmo demais, ainda não é aquela guerra, ainda não é aquele apocalipse, que bonitinho, e constantemente capinha no ombro, né? Isso era sua musculação? Eu trepo em tudo quanto é lugar. Isso é o seu trabalho? Olha a quantidade de desempregada. Aí pergunta pós-graduado, do show do mestrado, o do além do dever, o do doutor. E que também aí, o que é onde você começa e termina? No Estado. Aonde você começa e termina como político? Aonde você começa como religioso e não religioso? Aí nós temos questões de atividades largas e restritas. Seria isso aqui, ó. De fato, nem curso, aonde esse que tem o curso, que eu não sei tanto, que estimula esporte, né? Trabalham muito, fodem pouco, né? Que fica incongruente. E esportes de massa, esportes que não trazem assimetria, até porque se um tá rasgado, lá você vai lá, o preto. Você é preto, você é branco e borrado de sujo. Então, para que atividades tão de contato e agressivas, que trazem e buscam compensações genéticas ou estéticas descabidas, apontamentos descabidos, e já são frustrados, continuam isolados, sozinhos e nem tocantes descabidamente. Porque virou aquém entre máquinas e entre pessoas, qual é a porra rala o cu do outro. Ó, chega em casa tranquilinho, ainda fode um papai e mamãe gostoso, não falta em casa, ou nem fode todo dia. Ah, não pode ser meu marido, que ele dá a bunda no plantão. Ele é muito tranquilo, a gente transa uma vez por semana, transou uma vez, tá bom pra ele, até porque a gente é envolvido em muito trabalho, muita estética, né? Fofoca pouca, putaria pouca é quem justifica a virtualidade, a prostituição, o enrustido que passa na cabeça deles, entre a prática da violabilidade, da aliciação, para algum momento ter que cansar, o que quem bem ainda cansa na pancadaria, a quem justifica a posição da preliminar,
a minuciosidade do cu ir de frente e o joguete das posições, e quando posições têm que ser alinhadas, e vira causa e efeito de compensação, e que quem não periodiza ainda tem que periodizar para mais vender e prostituir. Mas onde vai esse dinheiro? Aonde vai essa ética? Aonde vai essa racialidade compensatória? Porque constantemente estão indo e vindo, não é para ser o outro, é para ser o ódio do outro, e eles fazem filhos. Vocês acatam a herança ou desacatam a herança? Então a herança maior e menor, e deixar prontinha para o outro carregar. Como que carrega? Como que estão arrastando? Como que estão usufruindo? Aí nós temos questões de grades, né? Revocacionalidade, baixa vocacional, melhorar o humano. Não, não tem como melhorar o desumano. Eles chegaram ao barriga, como é que é? Barriga negativa, estão comendo pouco, estão fudendo pouco, tadinhos. Importante era que eu tivesse feito a minha comida, esquentado pelo menos 2h30, dá tempo. Só jogar, misturar e tá tudo prontinho. Tomar a porra do banho e dizer que não dá dado momento. O que é isso aqui, ó? Ah, isso aqui então o momento é colocado lá na educação física. Só esse cara escreveu, nem tinha cinesiologia. E quem entendia essa merda? Quando isso vira 3 de 10, saiu do 3 de 10, 4 de 10, até onde é morte e vida, do um para nenhum ato falho, nem que momento a força pura é a força nem adaptada, e volta entre descabimento de carga máxima, de reserva, se torna a força hipertrófica num platô de adaptação, mas que é hipertrofia máxima. Olha, saiu do 15, era para ir no 15, nem sair do 1. Aqui não tem volume. Ali tem. Aí já é um tipo de força diferente, tem que ser gigante entre muitas cargas, fingido não muitas cargas, o que virou o dia inteiro naquilo ali, e qual que malha mesmo, só num lugar ou em todos os lugares, mostrar a força pro outro, ou chamar para comer a bunda e dar bunda, porque, né, resume-se, mais viados com rabo cheio de hormônio, e prostitutas e lésbicas indecifráveis como bichos indecifráveis. O que é a magreza da pobreza, o que é a gordura do off total, e o que são os homossexuais e a feira do cu, e como que deformam à frente as conveniências, que todo mundo quer tocar uma boa punheta e estourar o rabo do outro. E se faz suficiente a maioria da mulherada. Pudesse eu dava o cu todo dia. Você tá enchendo o saco aqui do lado, você contou todo dia que você dá a bunda aqui. Eu tenho que te alongar, te atender, eu tenho disciplina própria. Eu não posso receber de você, você acha que você é foda pra caralho. Todo dia sua cervical tá enchendo o saco, golpe de doença na cervical, golpe de doença na lombar, não sabe ser decifrado isso e aquilo. E tentam foder muito. E estão entre pessoas que agregam quem acata práticas seriadas, entendeu? Quem justifica singularidade e repetição como práticas descabidas de humanos que não são humanizados, que não são ninguém, não são exatificadores, não são convidados a serem exatificadores em nada, porque eles são destituídos de aliançamento, é o tem, mas acabou. Ou em que momento você vê a riqueza? Como é que eu panhei mesmo? Mas eu tô aterrizado, ó. Panhei mesmo, assim, eu dou nem a quem justifique montar a igrejinha. Oh, encontrei o Senhor, converteu, você deu tudo, mas você não deu, você nem tinha. Senão não estava faltando, você estava organizado e não estava aqui abestalhado com um sentido que você nunca viu. Aí, ó, entrou tudo isso em transe, ó, a simulação, o enredamento, mas tá tudo no lugar. Você pode voltar para sua casa e fingir só um pouquinho, estoura a bunda daquele, que é só se contar para ele que ele também gosta de dar bunda como você, ou é filho seu, ou é filho da puta outro, ou não sei o que. Onde que tá errado o bando de puta e viado? Entre vocacionalidade ou nem vocacionalidade, e arrumar essa merda e entender o que é um aposentado praticante, ou se trabalha até o final da vida. O meio grávido é o seguinte, eles não vão trabalhar em algum momento, ou eles vão fazer a caixinha dele. Quem controla a caixinha dos autônomos? Que é o tiro não põe. Aí mas você não é homem, você não é nem mulher, vocês estão meio grávidos. E onde atrai esse herançamento? E essa sustentabilidade, eles são laicos. Ah, mas é aquela igreja que acabou de acontecer, tá estranho. E o outro? E o que instrumentaliza, né? Propriedades do Estado é quem justifique, né? Racionalidade, originalidade, corrente, impessoalidade, tratos e destratos, condições privadas específicas, pessoais e impessoais, porque não tem competência ou quando a coisa implica, né? Feiura, beleza, morte, saqueamento, matar para responder ou para roubar. Quando não matarás, é muito matarás, a quem sobrarás. Observação, né? Ou qual é o segredo da galera? Porque eu nunca vi tamanha riqueza
Isso olhando por cima é muita raça de dinheiro, é muita raça de ouro, é muita raça de comida que nunca acabou. Estamos falando de apocalipse, quantos por cento que usa da água? E nem sabe se é panspermia, nem precisa se preocupar com isso. Se o ET tá vindo, tá indo, e daí? E daí? E você tá abrindo as portas da casa, chegou seu inimigo, é o inimigo da esquina, você é o inimigo dele. E daí? Ah, mas num dado momento acabou. E daí essa vigia, o ET, você vigia o cosmos. Aí sobrou, né? Quantas sementes mais? Tu não comer e cagar, e nem comer e cagar, e não trabalhar, e como mais trabalhar? E de fato, né? Quem se preocupa? O que é uma boa aposentadoria na área larga e restrita? Enquanto a gente sobre papal, sobre politizador, sobre educador, sobre viado e prostituta, qual o problema de justificar aquele viado da Santa Ceia e aquela prostituta variada de todos os viados e as prostitutas indecifráveis, o que assim sobra ser? Porque como que homem tem que virar mulher, mulher tem que virar homem, e se são maioria e minoria, estão proliferando como? Estão morrendo descabidamente como? Porque quem suicida não sabe como suicidou do lado da cama. Que ainda cada corpo é um corpo, ainda pelo menos morreu gozando, e nem morreu gozando, negou a outra lá, ficava 24 horas que ele morresse, casou por quê? Hã? Tem algum momento que alguma coisa não precisa ser inafiançável, eles não conseguem arrastar, eles não conseguem executar, tem funções, vértigo, horizontalidades, e adoeceu realmente, se adoeceu, quem vai tolerar? E manejar e correr o risco descabidamente de ficar com aquele, olha, amor, olha como que é amor. Ficou com ele com HIV mesmo assim, que adianta esse tipo de brincadeira? Ficou até que horas? E transmitiu por quê? Aí o outro não acreditou. Aí ficou doente, ou é conveniente, mas aquele fazia com HIV o que o outro não fazia. Né? Fica bonito. É onde vão protocolos. Quando alguma coisa não tenham filhos deficientes. O que é a eutanásia? O que é o aborto bem considerado, ou arregalo do cuida? Punheta virtual e da masturbação que avisa, abortem ao máximo e a diária é proporcional, que você é empregado um mês, né? Quem tem que ficar fazendo juros, dinheiro na mão, ser conhecido como corrupto, não corrupto, e o que é a proporcionalidade diária? Se você não estiver presente, esse percebo, não adianta você trazer atestado, porque ainda que você traga atestado, você não está aqui. E você quebrou isso aqui porque, além da sua capacidade de um corpo, e coisas ficaram quebráveis a partir da capacidade de um corpo, energeticamente descabidas se o tsunami chegar. Né? Qual é o azar? Quem está no lucro, que mora em cima ou que mora embaixo? Que mora dos lados? Né? Perto ou mais longe, blá, 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 blá. Transfere para o corpo. Como é que consegue uma casa? Transfere para casa. Quem aceita em modelo padrão? Em uma língua, em várias línguas, apontar natural, não natural, faz a tatuagem, não faz a tatuagem, bota o chip, dá a bunda, viado ou puta, ou mesmo como é que vocês dão? Né? Questões quando falam, não dá para momento de educação física, isso aqui, meu filho, ó, água, fogo, terra e ar. E você tá sem trabalho ou você faz isso sem prática de trabalho? Isso aqui não tem exato, isso aqui é brincadeira? Isso aqui é amador? Então alguém tem que sustentar. Não funciona, não tá tudo na miséria? Não tá tudo passando fome? Então você não pode nem dormir, tem que caber todos na sua casa, você não pode dormir o mínimo, tem um morrendo. Então não funciona. Então você não tá em antimiséria totalmente, ou já que a brincadeira é para chegar tanto, cadê? E vocês estão fazendo miséria como? Vocês tem que estar fudendo? Você tem miséria, não tem foda. Não, não tem foda. Não tem foda. Ah, mas é multiplicar as coisas, se deixa ali, reage, vai acontecer uma combinação, então uma parasitologia e tal, mas fica percebido que não humaniza facilmente. Não humaniza, não anatomiza facilmente. São chamados ainda que tem um milagre do corpo se arrastar, uma coloidização. Como que consegue fazer isso tudo e ainda estarem vivos, né? Como que consegue? Olha, o poder do milagre, o poder de Jesus, independente de você se entregar. E quando você entrega, ô meu filho, você entregou aonde? Onde você entregou? Você está olhando sua revelação? Felizmente, pode até ser, já desambiguei todos os seus santos, todas as suas revelações. Não é assim, não vai ser assim, infelizmente tem que passar por mim. E eu não estou satisfeita porque se eu tenho todas as competências independente e acatando dependência. O que é dependência? Caricatural perante propriedadeados, assassinos,
que é que está errado sobre a minha não capacidade de informatização, não capacidade de bombas nucleares, não capacidade de meter a faca, não capacidade de quê?